Semifinais da Liga dos Campeões decididas e é óbvio que a gente vai fazer aqui no Mano a Mano esses confrontos das semifinais. A gente tem 2 grandes jogos, Paris Saint-Germain e Manchester City é uma das semifinais, de 2 grandes projetos que buscam um título de Liga dos Campeões. E a outra semifinal é Real Madrid e Chelsea, nesse confronto já tem título de UEFA Champions League, mas bem desequilibrada a balança, afinal de contas o Real tem 13 taças e o Chelsea tem uma. Então vamos começar com Real e Chelsea. Vamos começar com os goleiros, Formiga. Mendy ou Courtois, nesse momento? Eu vou de Courtois, eu iria em qualquer momento praticamente, mas é fato que eu acho que o Mendy resolveu uma situação aí do Chelsea, deu uma certa estabilidade a um gol que já foi com altos e baixos, mas o Courtois voltou a um nível que é muito forte e foi muito importante, né? Fez defesas bem decisivas também nessa reta final aí. E é um daqueles de crescimento enorme nesse Real Madrid que se recolocou, né? Impressionante o que faz. Você falou de desequilíbrio, né? 13-1. Na verdade é um desequilíbrio total, né? Você tem 14 títulos no geral aí nas semifinais, 13 de um time só. Verdade, é verdade. E aí, Vess, você vai junto com o Courtois também, viu essa melhora dele? Ele voltou a ser aquele Courtois que se esperava quando o Real foi contratar? O Mendy entrou para resolver uma insegurança no gol do Chelsea, mas o Courtois voltou a agarrar no nível dos melhores goleiros do mundo. Inclusive o jogo de volta contra o Liverpool, ele faz 2 defesas no começo, que um ou outro gol ali que entra, você poderia mudar ali a cara do jogo e tudo. Então, assim, tem agarrado muito e acho que, como o meu critério de voto é como chega aí para a semifinal, eu voto no Courtois. Então já começamos com o Courtois. Vamos lembrar aqui que a gente precisa fazer algumas mudanças e em alguns momentos a gente precisa apontar uma tendência para a escalação para conseguir fazer também aqui o mano a mano. Então a gente colocou o Chelsea pro 4-4-2, tá? Aliás, pro 4-3-3, para conseguir fazer aqui jogar junto com os jogadores do Real Madrid, que já jogaram também em outro momento com o linha de 3 na defesa, mas como nos últimos jogos o Zidane preferiu essa linha de 4, a gente foi assim. E fomos com o Valverde na lateral direita, que foi o que ele precisou fazer depois da lesão do Lucas Vázquez, e a gente ainda não sabe se o Carvajal fica à disposição, muito provavelmente não. Então vamos de Azpilicueta ou Valverde, Vitor Sérgio, vai com quem? Um lateral direito que não joga mais de lateral direito e um meia que está jogando de lateral direito. Entre eles ali, acho que o Valverde tem cumprido bem a função, mas o Azpilicueta conhece ali a posição, conhece aquele lado direito da defesa, tem um aspecto de liderança interessante, então eu voto no Azpilicueta. Formiga, você vai de Azpilicueta também? Rapaz, eu sou muito fã do Valverde, assim, eu acho ele um jogador muito especial. Eu acho que os argumentos do Vitor são muito bons. O Azpilicueta é um cara que entrega muito correto ali, sem brilho. Eu acho que o Valverde não é do papel, fez o papel muito bem contra o Liverpool. Se precisar, vai executar e assim, acaba que ele precisa ser mais ofensivo. Ele, pela maneira como o Real joga, ele acaba participando mais do jogo do que o Azpilicueta. E aí ele não tem culpa, né? O Azpilicueta, eu vou no Valverde nessa. Eu vou... É difícil aqui, eu gosto muito do Valverde, mas nessa função é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver do Valverde. Então, por ser um cara muito improvisado ali na lateral direita, eu vou de Azpilicueta, prefiro ir com quem conhece mais a posição. Thiago Silva ou Varane? Contando que o Varane vai voltar e vai ficar à disposição porque ele ficou fora aí desses jogos porque testou positivo, né, o Formiga? Mas contando que ele volta, Thiago Silva e Varane, você vai de quem? No geral, vou de Thiago Silva. Na temporada também, acho que ele deu um ganho enorme aí para esse Chelsea, mostrando que ainda tinha lenha para queimar, né? Ele sai de uma liga para uma melhor, né? Não é um movimento comum a essa altura da vida dos jogadores com essa idade, mas ele foi e matou no peito o desafio, faz uma temporada muito regular, muito boa. O Varane também teve bons momentos, mas criou-se aquela lenda em alguns momentos que ele precisava do Sérgio Ramos para funcionar, né, e tal. No final, o Real funcionou sem nenhum dos dois, né? Mas beleza, é para classificar sem vocês aqui, vamos para jogar com o Liverpool sem ninguém, então. Vai de Nacho, vai de Militão e a gente vai resolver. E resolveu. Mas eu vou de Thiago Silva aí.
Chega na Liga dos Campeões, o Real resolve de qualquer jeito. É um negócio inacreditável. Ô, VS, Thiago ou Varane, você vai de quem? Eu acho que se fosse na atualidade, no geral, acho que teria uma boa disputa nessa temporada. Acho que o Thiago Silva fez esse salto para a Premier League e acho que no geral foi bem. Teve lesão, então, mas atrapalhou um pouco, mas acho que ele está bem. E o Varane acho que está muito irregular, tendo muitos problemas aí. Então eu vou de Thiago Silva nessa também. O Thiago sai do Paris Saint-Germain e vai para um dos tops, né, da Premier League e jogando bem, aguentando o ritmo que muita gente tinha dúvidas de que ele aguentaria na Premier League depois de tanto tempo no futebol francês. Rudiger ou Nacho, VS? Quem é o seu outro zagueiro? Acho que o Rudiger, no começo da carreira, teve muitos problemas de irregularidade, inconsistência. Acho um zagueiro meio estabanado em alguns momentos. Acho que ele melhorou, foi melhorando. E hoje é um zagueiro bom, um zagueiro que cumpre muito bem ali, ótimo no jogo aéreo. O Nacho, toda vez que entra, acho que no geral vai bem, mas diante até pela concorrência, difícil se firmar. Então, por esse detalhe, um é titular, o outro é pau para toda obra, eu vou votar no Rudiger, mas acho que é bem equilibrado ali. E aí, Formiga, você vai de Rudiger também? Eu acho pau a pau aí também, assim, nivelado por ok, né? Não tem nada demais aí. Mas nivelado por médio. Nivelado por médio. Eu acho que eu vou de Rudiger também. Nada brilhante o Nacho, apesar de ok. O Rudiger é a mesma coisa, mas acho um zagueiro mais seguro, assim, no geral. Na hora que precisa, vai pro pau. Acho que eu confiaria mais no Rudiger, hoje, né? Olha, nossa defesa tá com 3 jogadores por enquanto do Chelsea, só o goleirão do Real Madrid. Tio ou Mendy na lateral esquerda, Bruno Formiga? Rapaz, uma boa briga, viu? Uma boa briga. Acho que caras que também não são brilhantes, mas que resolveram soluções aí. Mas, no geral, eu acho o Tio mais agressivo. Eu acho que o Mendy tem uma questão de entendimento ali daquele lado com o Vinícius Júnior, porque assim, são 2 caras muito verticais. O Mendy tem um mérito, acho, de ter barrado o Marcelo. Isso no dia a dia foi se consolidando como uma certeza, né, para o Zidane. Então, alguma coisa deve ter aí. Mas eu acho que o Tio também ocupou um lugar carente no Chelsea e para a forma de jogo, eu acho que ele também acaba sendo mais útil. Tio que fez gol, inclusive, nas quartas de final, né? VS, com quem você vai? Com o Tio ou com o Mendy? Eu acho que o Tio vai melhor no ataque, mas acho que num geral de lateral, eu acho que o Mendy acho que me agrada mais, né? Entre todas as valências, atrás, na frente. Vai bem ali quando sobe, não tão bem quanto o Tio. Acho que o Tio aparece mais na frente. O Mendy tomou conta da posição. O Tio, eu imaginava que já fosse ser, assim, ia ser o dono da posição. Em alguns momentos o Marcos Alonso ali, ele revezou minutos com o Marcos Alonso. Então por isso eu voto no Mendy. Nessa eu tô com o VS, eu acho o Mendy mais completo, assim. Eu acho que ele não é tão... não tem momentos brilhantes ou que a gente fica um pouco mais encantado quanto o Tio tem quando sobe, mas eu acho o Mendy mais completo, mais regular e por isso eu vou no Mendy aqui. Começando o nosso meio campo, Vitor Sérgio, com o Reece James ou com o Modric? A gente teve que encaixar ali, né? O Reece James que joga como ala pelo aquele lado, o Modric é o médio ali, o meia pela direita. E aí ficou salgado pro Reece James, né? Então se o Reece James batesse ali com o Valverde, mas também acho que ele perderia também. Se a gente passasse, para ser justo, se a gente passasse o Real pro 3-5-2, o Reece James bateria com o Valverde de ala, perfeito? Que seria Varane, Nacho e Mendy. Varane, Nacho e Mendy. Seria essa linha. E aí a gente teria o Valverde na direita e eu acho que o Reece James perderia pro Valverde também. Com o Modric não dá nem pra gente falar muito, é até um pecado. Acho que o Reece James votaria no Modric. A questão aqui nesse meio campo é que eu acho que é difícil vencerem esse meio campo do Real Madrid. Formiga, é Modric pra você também? Vamos um poupa-tempo respeitoso, né? Pra evitar constrangimento aqui pro jogador do Chelsea. Mas nesse aqui, Formiga, nesse próximo, Jorginho e Casemiro, é um duelo nivelado por cima.
ainda acho difícil pro Jorginho, preciso dizer. Mas é bem nivelado por cima, né? É bem nivelado por cima, muito nivelado por cima. Eu acho que um Jorginho que em algum momento no Chelsea não é que decepcionou, mas não foi o que foi contratado. Nessa temporada chegou a ser em alguns jogos melhor em campo e tal. Assim, recentemente aconteceu, né? Contra o Porto, acho que foi um jogo muito grande dele no primeiro. Mas não tem como, assim, o Casemiro, uma regularidade enorme, acho que são jogadores com alguma característica diferente, o Jorginho muito carimbador de bola, muito passador, mas o Casemiro muito bom na bola longa, segura mais o sistema defensivo, daria, inclusive, para ter um meio campo com ambos, daria em um outro contexto de time aí, mas eu vou de Casemiro. E aí, Vitor Sérgio, o tamanho do Casemiro impede de fazer essa comparação aqui ou o Jorginho joga nesse nível pra gente conseguir fazer a comparação? Eu acho que é um bom duelo. E os dois foram eleitos melhores em campo nas quartas, né? O Jorginho no primeiro jogo contra o Porto e o Casemiro no segundo jogo contra o Liverpool. Então acho que são muito bons, né? Os dois na sua função, com perfis um pouco diferentes. Mas o Casemiro voltou a jogar num nível fora da realidade, assim, de quem é dono da posição, de quem se impõe, de quem faz tudo bem ali. E aí acho que é difícil até votar no Jorginho. Então, o Casemiro. Então, nosso meio, por enquanto, vamos dos jogadores do Real Madrid. Acho que continuaremos assim, porque agora temos Kanté, de um sorriso maravilhoso, encantador, carismático, contra um Toni Kroos que, eu não sei, às vezes parece que não tem ninguém no campo. Só tem ele e o cara que ele pensa em tocar a bola, o Vitor Sérgio. Vai ficar complicado aí pro Kanté, né? Acho que se fosse algum outro a gente poderia pensar. Mas o Toni Kroos também, acho que fruto do crescimento do Real é o crescimento de jogadores importantes, de novo. Em especial o meio-campo, esse meio-campo aí o meio-campo clássico, aí o meio-campo de gala de Casemiro, Modric e Kroos. E aí é Toni Kroos com um abraço e um beijo para N'Golo Kanté. Ô, Formiga, fui maldosa em falar só do sorriso e do carisma do Kanté. Óbvio, ele joga demais. Mas com Toni Kroos complica, né? Com Toni Kroos complica. Em algum momento da vida aí teve uma discussão, até rolou acho que polêmicas vazias, Kanté ou Casemiro, mas o Kanté é um cara que até descolou um pouco daquela função, e aí foi se meter num terreno mais enrolado, né? Porque aí ele disputa com essa galera aí, né? Vai ter pau com o Kroos, com outros jogadores. E aí o Kroos é muito mais confortável nesse papel, o Kanté é um carregador de bola, né? O Kroos é um organizador, passador, faz mais gols, cria mais chances. Ele é um meio-campista completo, o Kanté é um absurdo também, mas não dá, né? E é para ser coerente com o melhor meio-campo do mundo, é o meio-campo do Real Madrid, em nomes, então acho que nada mais justo que eles ocuparem esse espaço aí. Boa, por enquanto a nossa brincadeira aqui tá bem equilibrada. O meio-campo é do Real Madrid e a defesa, na maioria, é do Chelsea. Mason Mount ou Asensio, Bruno Formiga? Você vai com quem? Acho que para mim aí é um leve poupa-tempo, porque é um não titular absoluto contra um grande jogador e que teve momentos que beirou o brilhantismo na temporada, né? Então, Mason Mount. Beirou esse brilhantismo para você também, Vessi? O Mason Mount? Acho que é o melhor jogador do Chelsea, provavelmente, e até de certa forma furando a fila aí, porque o Chelsea gastou muito dinheiro para jogadores de mesma faixa de campo do Mason Mount e o Mason Mount tem arrebentado, então jogado muito. O Asensio tá voltando a crescer de produção, acho que era um jogador que sentiu muito a lesão de joelho grave que ele teve, né? Tá demorando a voltar a fazer aquela fase meteórica que ele teve no começo, então aí acho que é Mason Mount sem dúvida. Equilibrada a coisa. Pulisic ou Vinícius Júnior, Vitor Sérgio? Vini conseguiu uma leve regularidade? Vinícius veio de 4 jogos muito bons. Contra o Liverpool na volta ele foi ok, como todo o Real, né? Ninguém do meio para frente. Contra o Liverpool na volta, do meio para frente do Real, ninguém apareceu bem, foi todo mundo ok, regular. Os destaques foram do meio para trás, né? Casemiro, Militão, o próprio Nath jogou bem, o Mendy jogou direitinho. Então acho que... E o Pulisic jogou muito bem contra o Porto no segundo jogo, mas pelo momento, pelo nível de confiança, pelo nível de decisão, de estar fazendo diferença, nesse duelo agora eu vou de Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior acho que
tá começando a ter uma regularidade maior e a tomar algumas decisões um pouco mais acertadas. Ainda assim, erra em várias delas. Mas então, me parece que está no momento de crescimento. Você vai de Vini ou Bruno Murfiga? Pois é, assim, aí a gente tem um duelo de jogadores que... O Pulisic é um que está na rodagem há mais tempo, mas ele ainda até hoje também tem umas questõezinhas com tomada de decisão, né? Não dá para falar que é um cara que amadureceu como a gente imaginava. Então, isto posto, eu acho que o Vinícius Júnior já tem decisões, um histórico de jogos grandes, talvez um histórico maior que o próprio Pulisic, né? Assim, eu não lembro do Pulisic decidindo um clássico, por exemplo. O Vinícius já fez gol de vitória contra o Barcelona. Um jogo como contra o Liverpool, eu não lembro do Pulisic ter feito ainda no Chelsea. Vai ter um momento aqui e outro acolá. Mas como o Vitor lembrou, teve gente que fazia o Mason Mount. Ele foi furando fila aí, foi deixando gente para trás. Esse lugar talvez devesse ser do Pulisic, né? Porque, enfim, mas não rolou. Então aí eu vou no Vini Júnior, acho que são dois caras que têm problemas de refino, mas eu acho que o Vinícius Júnior está acelerando aí para resolver essas questões e é mais novo, né? Eu acho que o Vini tem mais a crescer do que o Pulisic. Eu também acho que o Pulisic deu uma batidinha de teto aí, viu? Já... E aqui no ataque... Mas também no ataque, 22 também, né? Muito novo, né? Assim, não dá pra gente cravar nada pra nenhum dos dois, né? Não dá pra cravar certamente, mas a sensação que eu tenho é que o Vini tem mais a crescer. Kai Havertz ou Benzema? Um grande abraço pro Kai Havertz ou Formiga? Um grande abraço. A verdade é assim, esse miolo aí já teve um monte de dono, né? Já jogou Abraham, já jogou Giroud, agora tá em Havertz, assim, é um lugar que, beleza, o Chelsea tá bem em vários cantos, mas não tem nem dono aí esse lugar. Enquanto a camisa 9 do Benzema tem um detentor com toda a justiça e Benzema com sobra. Quem ganharia do Benzema hoje, o Vitor Sérgio? Lewandowski? Leva, talvez, dependendo dos contextos aí. Hoje não, porque tá machucado, né? Mas na temporada... Hoje temporada, acho que o Leva ganharia. Dependendo de algumas coisas aí, né? Se fosse assim... Eu gosto de fazer sempre essa coisa, né? Vai ter o Space Jam do LeBron aí, né? O Space Jam 2. Se fosse Terra contra o Invasores do Espaço e a Terra vai ser representada por um time, quem você escala para decidir o destino da humanidade? Haaland ou Benzema? Eu escalo o Benzema, não tem nenhuma dúvida. Mas se é pra ir pra porrada com ET, eu boto o Suárez, mano. Não, mas a porrada é só depois. A porrada é só se não der certo no campo. No campo... bom garantir, Vitor, é bom garantir. No campo, Haaland ou Benzema, quem você bota para decidir o destino da humanidade? Eu boto o Benzema, então assim... O Havertz, o Formiga falou, né? Werner, Giroud, Abraham, Havertz. E tá rodando, o Havertz até melhorou, fez bons jogos com a seleção e tudo, mas né, você tá ali pegando o Benzema que tá num nível coisa, então fica até duro, difícil até pro nosso querido Havertz, que ainda também tá nesse nível de não dá para definir nada dele agora, muito novo, fazendo salto de Bundesliga para Premier League. É injusto com quase todo mundo fazer uma disputa aqui com o Benzema. E os treinadores, hein? Vamos pensar aqui que a evolução de um Chelsea que trocou de treinador aqui no início do ano e que mostrou essa evolução, toma muito pouco gol, contra um Zidane que precisou achar soluções nesse Real Madrid, que nesse ano teve muitos desfalques, muitos problemas. Ele troca várias vezes a forma desse time jogar. Não é que ele define um jeito, né? Muda, define, vai. Ele tem alternado em vários momentos. Então você vai de quem, Vitor Sérgio, nessa temporada? Do trabalho dessa temporada nesses dois clubes, o Tuchel ou o Zidane? É um trabalho de trocar o cenário, né, do time para os dois. O Zidane não foi demitido porque é o Zidane no Real, porque possivelmente se fosse outro técnico com os momentos que ele viveu, talvez ele fosse demitido. E no Chelsea, o anterior lá, mesmo sendo o Lampard no Chelsea, foi demitido, né? E aí chegou o Tuchel. Então os dois mudaram a sintonia do time com a temporada em andamento. E aí, cara, eu vou votar no Zidane porque ele teve mais problemas, ele teve mais desfalques, ele teve que mudar mais o time,
e ele teve que recuperar mais jogador, teve que fazer jovens se afirmarem, então eu vou votar no Zidane por isso, mas é bem difícil esse voto. Dois bons trabalhos que fazem os dois técnicos nesse momento. E aí, ô Formiga, você vai de quem? Tuchel ou Zizou? Eu acho a briga boa aí, mas assim, eu lembro de ter, em algum momento da primeira fase da Liga dos Campeões, ter falado, cara, fica de olho nesse Chelsea. Assim, eu acho que o Chelsea apresentou coisas boas na primeira fase, eu acho que o Chelsea ainda com o Lampard tinha coisas legais, depois degringolou. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o Tuchel, ele dá uma amadurecida, porque é muito mais rodado, tem melhores soluções, ele corrige coisas em algo que já tinha algumas coisas bacanas, digamos assim. O Zidane, ele resolve problemas que ele mesmo criou, mas num sistema de pressão muito maior, né? Eu acho que uma bolha de cobrança gigantesca, em algum momento teve ameaçado e resolveu, com aquelas figuras que estavam ali. O Chelsea, quer queira, quer não, foi o time que mais investiu, ou que mais trouxe peça, e aí que o Tuchel pegou em andamento, mas como eu disse, com algumas coisas já boas. Então eu vou votar no Zidane, acho que o desafio foi maior. A impressão todo mundo tinha que ele já tinha batido num limite e se reinventou. Hoje é um Real que se defende muito bem, se for preciso não ter a bola, ele vai se resolver. Então vou de Zizou aí. O último jogo deixou isso muito claro, inclusive. Então ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Real Madrid, plus o técnico contra 4 jogadores do Chelsea. A escalação fica Courtois, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger e Mendy, Modric, Casemiro e Toni Kroos, Mason Mount, Vinícius Júnior e Benzema. Esse nosso time seria treinado pelo Zinedine Zidane. Vamos ver se isso vai se confirmar. Na prática, dia 27 começam as semifinais da Liga dos Campeões, justamente começando com esse confronto entre Real Madrid e Chelsea.